Antes de orarmos, tire um instante para escutar a voz de Deus. Há uma verdade que transforma tudo. Estar em Cristo é estar verdadeiramente vivo. Não é apenas respirar ou existir, é ter propósito mesmo em meio à confusão. É ter paz que o mundo não pode dar e uma alegria que não depende das circunstâncias. Viver em Jesus é mergulhar em águas profundas de graça e identidade. É parar de buscar valor em conquistas ou em opiniões alheias, porque em Cristo você já é completo. Mas o pecado rompe essa conexão. Mesmo com o corpo ativo, o coração pode estar morto, vagando em trevas, afastado da fonte de luz e vida. Você pode estar sorrindo por fora, mas vazio por dentro. É por isso que Paulo declara com tanta convicção em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendeu. Sem Jesus não há vida verdadeira. Até a morte se torna ganho para quem vive por ele. Você pode frequentar igrejas, conhecer a Bíblia e fazer boas ações. Mas se sua alma ainda vive para si mesma, não está vivendo para Cristo. E essa é a diferença entre sobrevivência e vida plena. Muita gente pensa que pecados são só atitudes erradas ou hábitos que tentamos largar. Mas o pecado vai além do que se faz. É uma posição do coração. É quando colocamos a nós mesmos no centro, tirando Deus do trono. É quando preferimos controlar do que confiar, nos acomodar em vez de nos santificar. E o inimigo sabe disso. Ele não se preocupa se você conhece seu nome ou sabe citar versículos. O que ele observa é a direção da sua vida, os caminhos que você escolhe em silêncio, as decisões que só você e Deus conhecem, porque é nesse território invisível, o da mente e do coração, que as verdadeiras batalhas acontecem. Efésios 6 nos lembra: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes das trevas e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A guerra é real, e se você não estiver andando pelo Espírito, estará andando por outra força. Não existe terreno neutro. Por isso, discernimento espiritual não é um extra, é questão de sobrevivência. Como diz 1 João 4:1, não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus. Vivemos tempos em que o engano se disfarça de sabedoria e o erro se apresenta com carisma. E se você não estiver atento, será seduzido pelo bonito que não é santo. Nessa batalha invisível, precisamos da ajuda do Espírito Santo mais do que nunca. Ele é quem nos dá discernimento para ver o que os olhos naturais não enxergam. É Ele quem revela o engano escondido nos pensamentos, nas escolhas e nas atitudes que pareciam inofensivas. O Espírito Santo ilumina os cantos escuros da alma, onde escondemos mágoas, medos, pecados silenciosos. Ele não faz isso para nos envergonhar, mas para nos libertar. Ele nos mostra onde aceitamos mentiras como verdades, onde justificamos o que deveria ser confessado, onde disfarçamos o que precisa ser transformado. Com ele, aprendemos a ouvir a diferença entre a voz de Deus e as vozes que tentam nos afastar dele, seja a voz do medo, do orgulho, da culpa ou do inimigo. Com ele, compreendemos a diferença entre correção e condenação, entre graça e manipulação, entre a paz genuína e a distração confortável. Porque não é só uma guerra pelo seu dia, é uma guerra pela sua eternidade. Efésios nos lembra que estávamos mortos em nossos pecados, cortados da fonte da vida. Mas Deus, rico em misericórdia, nos alcançou. Não porque merecemos, mas por amor. Isso é graça, é vida recebida, não conquistada. É restauração quando achávamos que era o fim. Quando você aceita a graça de Deus e permite que o Espírito Santo habite em você, algo começa a mudar. Seus olhos se abrem. Você começa a enxergar as mentiras do inimigo, aquelas que antes pareciam normais.
Você para de concordar com a vergonha, com o medo, com a sensação de que não é suficiente. Você passa a firmar os pés na verdade. E isso transforma tudo. O inimigo não para de atacar. Ele ainda tenta, ele ainda sussurra dúvidas, tenta distrair, desanimar, mas ele perde o controle sobre a sua história. Porque quando você está em Cristo, a vitória já foi conquistada. A cruz selou o destino do inimigo e garantiu sua liberdade. Você não é um derrotado tentando vencer. Você é um vencedor aprendendo a caminhar nessa vitória. Você não é refém das suas fraquezas. Você é fortalecido pelo Espírito que habita em você. Por isso, não aceite apenas sobreviver. Jesus te chamou para viver. Não continue se escondendo nas sombras. Ele te chama para a luz. Não abrace aquilo que já morreu. Cristo quer te dar vida, vida de verdade. Como disse Paulo, para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Fora dele, tudo é sombra. Pai Celestial, nesta manhã, me ajuda a lembrar que a verdadeira batalha não é contra pessoas, problemas ou opiniões. É espiritual. Me desperta, Senhor. Abre os meus olhos. Tira de mim toda a apatia, distração e conformismo. Não me deixe adormecer espiritualmente enquanto o inimigo age sorrateiramente. O mundo quer me distrair com barulho, vícios, pressa e aparência. Mas eu clamo por discernimento. Ensina-me a lutar com as armas certas. Fé, oração, jejum, a palavra e o nome poderoso de Jesus. Não me deixe ser alguém que apenas fala do céu, mas que vive como quem pertence à terra. Enche-me com tua sabedoria para enxergar os enganos disfarçados de boas intenções, as tentações que parecem inofensivas, as concessões que aos poucos me afastam de ti. Não quero ser destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Revela as mentiras que aceitei como verdades, as desculpas que uso para não mudar, as máscaras que uso para esconder minhas feridas. Tira de mim o espírito de religiosidade que age sem intimidade. Quero te conhecer de verdade, quero ouvir tua voz, não só no templo, mas na rotina, no silêncio, nos detalhes. E se houver trevas em mim, Senhor, ilumina. Se houver orgulho, quebra. Se houver mentira, expõe. Que a tua verdade me liberte de mim mesmo. Espírito Santo, me ensina a lutar com as tuas armas. As minhas não bastam. Não é na força do meu braço que vencerei, mas pela tua graça que opera em mim. A tua palavra em 2 Coríntios 10 me lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então hoje eu me levanto com fé. Eu visto a armadura do alto. A couraça da justiça protege meu coração. O capacete da salvação guarda minha mente. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Empunho a espada do Espírito, a tua palavra viva, e calço os pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu declaro que toda mentira será desmascarada, todo medo será rendido, todo pensamento que não vem de ti será levado cativo à obediência de Cristo. Não viverei mais como vítima, mas como mais que vencedor. Não me moverei pelo que vejo, mas pelo que creio. Mesmo que as circunstâncias gritem, eu ouvirei a tua voz suave e firme, me guiando no meio da batalha. Não quero apenas resistir ao mal, quero avançar no propósito. Derrama sobre mim ousadia santa, discernimento sobrenatural e uma fome ardente por tua presença. E quando me sentir fraco, lembra-me que é aí que tua força se aperfeiçoa em mim. Senhor, transforma-me de dentro para fora. Não quero apenas parecer piedoso, quero ser transformado. Não me deixes viver com uma aparência de fé e um coração ainda preso a padrões antigos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e constante. Tira de mim todo orgulho disfarçado de autossuficiência. Leva embora o desejo de controlar tudo, de resolver com minhas mãos o que só pode ser curado pelas tuas.
Aponta as áreas escondidas que ainda não te entreguei. Pensamentos que alimento em segredo, hábitos que finjo não ver, sentimentos que escondo até de mim mesmo. Purifica minhas intenções, lava minhas atitudes com teu amor. Ensina-me a amar o que tu amas e rejeitar o que te entristece. Dá-me coragem para abandonar o que me afasta de ti, mesmo que isso custe conforto, amizades, rotina ou desejos. Revela-me os atalhos perigosos que pareciam inofensivos, mas me levariam a ruínas. Que meu arrependimento seja real, meu desejo de mudar seja constante e meu foco seja te agradar em tudo, pois não há cura mais completa do que ser moldado pelas tuas mãos. Espírito Santo, abre meus olhos para enxergar além do que é visível. Dá-me discernimento espiritual, não apenas para reconhecer o mal evidente, mas para perceber o mal disfarçado de bem. Vivemos tempos em que a verdade é confundida com opinião e mentiras são ditas com voz doce. Por isso, preciso da tua direção. Ensina-me a testar os espíritos, a confrontar pensamentos com a tua palavra e a não aceitar como verdade tudo que é popular ou bonito aos olhos. Desperta em mim sensibilidade ao teu mover, que eu reconheça a tua voz, mesmo no sussurro, mesmo no silêncio. E que eu tenha ousadia para obedecer, ainda que isso me custe. Que minha vida não seja movida por emoções ou impulsos, mas pela verdade eterna. Ajuda-me a viver com propósito, com intenção, com fé enraizada. Não quero acordar um dia e perceber que vivi no automático, desperdiçando dias com distrações e vaidades passageiras. Quero que cada passo reflita a luz de Cristo. Que meu falar seja temperado com graça. Que minhas ações sejam frutos do Espírito. Que minhas escolhas revelem que pertenço a Ti. Senhor, hoje eu tomo consciência de que a batalha que enfrento não é apenas física, emocional ou mental. É espiritual. Por isso, me revisto agora com as armas que vêm do alto. Fortalece-me com o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Coloca sobre minha cabeça o capacete da salvação para proteger meus pensamentos das mentiras do diabo. Cinge minha cintura com a verdade para que eu não seja enganado por doutrinas falsas ou ilusões passageiras. Calça meus pés com a prontidão do Evangelho da Paz para que eu caminhe firme mesmo em tempos de guerra. E, acima de tudo, coloca em minhas mãos a espada do Espírito, tua palavra, viva e afiada, capaz de cortar toda ilusão, medo e dúvida. Com essas armas, eu não sou vítima, sou soldado do teu exército. Mesmo quando o inimigo tenta me derrubar com desânimo, frustração ou culpa, eu me posiciono em vitória, pois o Senhor já venceu na cruz. Me lembra, ó Deus, que eu não luto para vencer. Eu luto a partir da vitória de Cristo. Que essa verdade me dê paz nos dias maus e coragem diante dos desafios. Senhor, agora que compreendi a profundidade dessa batalha invisível, eu escolho viver com a mente renovada pela tua verdade. Não quero mais ser guiado por pensamentos que me afastam de ti. Pensamentos de medo, de culpa, de inferioridade ou de controle. Quero que a minha mente seja um lugar de adoração, onde tua voz é mais alta que qualquer ruído. Que minhas ideias, decisões e sonhos nasçam da intimidade contigo. Tua palavra me ensina em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É isso que eu quero, Senhor, ser transformado por ti, não pelo mundo. Não aceito viver dominado por padrões que não refletem o céu. Quero pensar como alguém que já foi liberto, sentir como alguém que já foi curado, agir como alguém que já foi redimido. Espírito Santo, continua me moldando. Quando pensamentos sombrios surgirem, que eu os leve cativos à obediência de Cristo. Quando o desânimo tentar me parar, que tua palavra me lembre quem sou em ti. Quando o inimigo tentar me confundir, que tua paz guarde minha mente como escudo firme.
Declaro agora que minha mente pertence ao Senhor. Ela será um lugar de fé, não de medo, de esperança, não de derrota, de gratidão, não de murmuração, de descanso, não de ansiedade. E que cada pensamento que passar por mim seja filtrado pelo amor, pela verdade e pela paz que só vem de Ti. E se quiser caminhar conosco nessa jornada de fé, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui você sempre encontrará uma palavra que edifica e uma oração que te abraça. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração.